Olá, minhas amigas, meus amigos. Vamos aqui continuar nosso estudo da Gênese. Para os que abrirem esse vídeo aí como primeiro da série, meu nome é Renato, sou estudante, trabalhador espírita. Deixando aí no YouTube gravado esse estudo de um dos livros básicos da doutrina. Um livro que traz o entendimento da gênese de tudo, da formação da Terra, da formação dos astros e também das energias, dos milagres de Jesus, das predições feitas. Então é um livro muito rico. No início a gente já estamos no capítulo 7, né? Estudando a formação da Terra. No capítulo anterior nós estudamos o estado primitivo do globo e agora vamos começar os períodos. Hoje, o período primário. Que Nosso Senhor Jesus abençoe nossa intenção e nossa reunião e que os bons espíritos, nossos amigos, possam nos intuir. Vamos lá. O primeiro efeito do resfriamento foi a solidificação da superfície exterior da massa em fusão e a formação aí de uma crosta resistente delgada a princípio, gradativamente se espessou. Quer dizer, quando começou a esfriar, começou a criar aquela crosta mais dura, vamos dizer assim, delgada, quer dizer, fininha. E à medida que vai resfriando, essa crosta, essa capa, vai se tornando mais grossa. No último capítulo ele comparou até com uma laranja e sua casca, que a terra ainda é quente por dentro. Né? Vamos lembrar aquela figura? Ela começou assim, uma bola de fogo incandescente, e foi esfriando por cima. Foi esfriando por cima, formando aquela capinha. Que é onde a gente pisa hoje, né? A parte fria da terra, a parte da crosta. Essa crosta constitui a pedra chamada granito, de extrema dureza, assim denominada pelo seu aspecto granuloso. Nela se distinguem três substâncias principais: o feldespato, que é um elemento químico, né? O quartzo, ou cristal de rocha, e a mica. Esta última tem brilho metálico, embora não seja um metal. Essa mica antigamente tinha dentro dos ferros de passar roupa. Ela ajudava a aquecer ali quando a energia elétrica passava pela mica. Eu lembro quando era pequeno, quando um ferro dava defeito, a gente falava, deu defeito na mica. E abria, era mesmo, parecendo uns vidrozinhos, um pouco espelhado. Então, essa crosta é formada por esses elementos, né? A camada granítica foi, pois, a primeira que se formou no globo. É o que envolve por completo, constituindo de certo modo seu arcabouço ósseo. É o produto direto da consolidação da matéria fundida, quer dizer, a matéria derretida. A matéria derretida, né? Vamos lembrar, pela visão espírita, o fluido universal se torna uma poeira cósmica e se condensa, formando os astros. Lembra daquela história que a gente estudou? Vai girando. E a composição, a modificação do fluido universal dá origem aos nossos elementos químicos, que a ciência catalogou. E a união dos átomos desses elementos formam as moléculas diversas se juntam, formando tudo que a gente conhece. Tudo que a gente conhece de material, até o nosso corpo. Se pegar nosso fio de cabelo, isso aqui é carbono puro. Se você pegar a haste desse óculos, que é de plástico, é carbono puro. Olha, carbono e carbono. Me veio na ideia isso agora. Só que arrumados de forma diferente. Não é isso? É o produto direto da consolidação da matéria fundida. Sobre ela
e nas cavidades que apresentava, a sua superfície torturada, foi que se depositaram sucessivamente as camadas de outros terrenos. Então, a primeira crosta que esfriou foi aqueles elementos que a gente falou, feldspato, quartzo, cristal de rocha e mica. E sobre ela foi sendo depositado outros terrenos posteriormente formados. O que se distingue desses últimos é a ausência de toda e qualquer estratificação, quer dizer, ela forma uma massa compacta e uniforme em toda a sua espessura, que não é disposta em camadas. Então ficou claro aí, essa última não é disposta em camadas, ela é compacta e uniforme, né? A efervescência da matéria incandescente havia de produzir nela numerosas e profundas fendas, pelas quais essa mesma matéria extravasava. Fendas, né, umas aberturas, porque embaixo estava fervendo e tinha aquelas crostas, formava as fendas. Só me vem na cabeça um bolo, quente por dentro, a crostazinha que faz por cima, a gente vê que o bolo fica aqueles rachadinhos em cima. Pelo menos o que está vindo na minha cabeça aqui. E a matéria quente tenta extravasar. Daí vem os vulcões, vem as erupções da Terra. O efeito seguinte do resfriamento foi a liquefação de algumas matérias contidas no ar, em estado de vapor, as quais se precipitaram na superfície do solo. Então, os vapores que estavam suspensos pela alta temperatura da Terra, com o resfriamento, né, com o passar do tempo, milhões e milhões de anos, com o resfriamento, tudo que era vapor baixou a temperatura, se liquefaz, cada um no seu ponto de liquefação, se eu estou bem lembrado dos termos. Vamos pegar o exemplo, o mais fácil, a água. Se ela está acima de 100 graus, ela está em vapor. Baixou de 100, 99, 98, ela se torna gotículas líquidas. E aí, se ela baixar de zero, ela se torna sólida. A mesma água, né? Começa a virar gelo. Houve, então, chuvas e lagos de enxofre e de betume, verdadeiros regatos de ferro, cobre, chumbo e outros metais fundidos. É a chamada chuva poluída, né? A chuva ácida. Se vinha com enxofre, com betume, com chumbo, com ferro. É como as chuvas que acontecem perto de áreas industriais, às vezes vêm com elementos químicos prejudiciais. Agora que eu cheguei aqui embaixo, né, que eu lembrei que esse período primário é o que hoje em dia a ciência nomeou de período pré-cambriano. Deixei aqui para a gente lembrar aquela lista que eu botei no vídeo passado lá. Período primário, estamos estudando, a era pré-cambriana, chamada pela geologia atualmente. Infiltrando-se pelas fissuras, essas matérias constituíram os veios e filões metálicos. Então, infiltrando-se pelas fissuras, essas matérias que vieram da chuva, que vieram da condensação desses vapores, constituíram os veios e filões metálicos. Sob o influxo desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou alternativas decomposições. Produziram-se misturas que formaram terrenos primitivos, propriamente ditos, distintos da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificação regular. O importante a gente fixar aqui é todo um processo planejado pela espiritualidade, através das leis e das forças que a gente estudou lá atrás. Todo um processo que obedecem à lei natural, nesse caso aqui, do estado das matérias, que mudam conforme a temperatura, conforme a pressão, e também da afinidade química dos elementos, que vão formando matérias diferentes. Então, são leis estabelecidas que agiram naturalmente conforme elas agem até hoje. Se você ferver uma água, até hoje prevalece a sua lei
de evaporação, de solidificação, que a gente estudou aí no ensino fundamental. Então, as leis é que por si só faz todo o processo de formação dos astros, dos planetas. A espiritualidade conduz e coordena, a espiritualidade incumbida disso, atuando junto com essas leis, não modificando, não alterando e nem fazendo milagres, mas se valendo das leis. A espiritualidade superior sabe conduzir e utilizar as leis para formar tudo aquilo que eles estão designados a fazer. É como um engenheiro, vamos imaginar um engenheiro, ele está designado a construir um grande prédio. Tudo que o engenheiro senta para escrever na sua planta e tudo que é executado depois obedece a essas leis. Olha que interessante. Se tem uma liga de cimento, ali tem afinidade química. Se você mistura água no cimento com areia, ali tem a afinidade química, a nova composição de uma matéria provinda de outra. Se ao evaporar a água, o cimento seca e faz toda a estrutura, ali tem todas as leis atuando de evaporação, de ação dos elementos, né? A estrutura, a força da estrutura é calculada pelo engenheiro baseado nas leis naturais que ele estudou na faculdade. Ele estudou a tensão dos materiais, a resistência dos materiais, ele estudou os ventos, a força dos ventos que vai atuar naquele prédio, ele estudou tudo. Mas o que é que esse engenheiro está fazendo? Se utilizando das leis que atuam sobre a matéria, se utilizando das leis divinas, as leis com suas forças. Então o engenheiro estuda o quê? Forças. Forças, e estuda também toda a química do material que ele usa. Até a tinta que vai pintar o prédio depois. É afinidade química, é comportamento químico daquele material que foi fabricado. Então, o homem com sua inteligência, e o homem nada mais é do que espírito, e o espírito nada mais é do que seres humanos, sem os corpos, aqui atuando encarnado numa vibração diferente, utilizando as leis naturais para manipular a matéria de acordo com essa vibração, de acordo com essa condição aqui. E lá, vamos chamar eles também de engenheiros, engenheiros siderais, engenheiros astrais, vamos chamar assim, manipulando a matéria conforme a vibração que está lá naquele momento, conforme a necessidade deles, conforme o comportamento dessas matérias lá naquela situação, para construir o quê? O grande prédio também, a grande obra chamada Planeta Terra. Então, olha só como tudo é natural. Tudo é natural. Tudo conforme as leis naturais. Não houve manifestação de milagres, nem Deus... Olha, o vídeo está balançando, gente. É a minha cadela que chegou aqui pedindo carinho e batendo a cabeça na minha mesinha aqui. Então é isso, gente. Olha só que coisa legal, que comparação legal. Os engenheiros lá e os engenheiros aqui. Todos, tanto os de lá como os daqui, se utilizando das leis naturais. Essas ideias que vêm, às vezes, eu penso até que é os espíritos que a gente pediu ajuda, né? Porque são as ideias que veio na hora, mas que caiu muito bem. Agora eu só vou achar onde eu estava. Desculpa aí. Sob o influxo desses diversos agentes, a superfície granítica experimentou alternativas decomposições. Produziram-se misturas que formaram os terrenos primitivos propriamente ditos, distinto da rocha granítica, mas em massas confusas e sem estratificação regular. Já tinha lido isso, mas vamos ler. Vieram a seguir as águas que, caindo sobre um solo ardente, se vaporizaram de novo, recaíam em chuvas torrenciais e assim
sucessivamente até que a temperatura lhes facultou permanecerem no solo em estado líquido. Então, olha só, a água caiu e evaporou, caiu e evaporou, caiu e evaporou, até a água caiu e evaporou várias vezes até se esfriar de vez e permanecer. Se esfriar de vez e permanecer na Terra. E ficar aqui no estado líquido. É a formação dos terrenos graníticos que dá o começo à série dos períodos geológicos. Então, depois que a água, os líquidos esfriaram e ficaram aqui, né, depois de... Como acontece hoje, né? Evapora, chove, evapora, chove, evapora, chove. Até que... Só que naquela época muito mais intenso, porque a temperatura era altíssima. Então ficou assim, evaporava, quando encontrava... Tomava distância da quintura, esfriava, chovia. Evaporava, tomava distância da temperatura alta, chovia. Com muito mais força, com muito mais periodicidade do que hoje. Então, é a formação dos terrenos graníticos que dá o começo à série dos períodos geológicos. Isso é importante. Começou-se aí a série dos períodos geológicos, aos quais conviria se acrescentasse o do estado primitivo de incandescência do globo. Tal o aspecto do primeiro período, verdadeiro caos, olha, primeiro período, verdadeiro caos, de todos os elementos confundidos à procura de estabilização, período em que nenhum ser vivo podia existir. Olha, o caos era os elementos misturados, confundidos, tanto pela temperatura alta que derrete e mistura tudo, quanto pelas chuvas que traziam e levavam os voláteis, né? Então tudo misturado, então chamou de caos. E cada elemento procurando a sua estabilização. O que é estabilização? Permanecer num estado, seja ele líquido, gasoso ou sólido, de acordo a temperatura e a pressão que fosse se estabilizar. Porque tudo vai de acordo à temperatura e pressão. A água que está à nossa disposição na torneira, ela é líquida por causa da temperatura e da pressão que estamos aqui utilizando. Né? Me desculpe, por causa da temperatura e pressão que está em determinados lugares. Se a temperatura e a pressão é diferente, a água se comporta diferente. Vamos aí para o Canadá, país que eu gosto muito, que eu já visitei. Como é que fica a água nos períodos de inverno lá? Em forma de neve, em forma de gelo, porque é a temperatura e a pressão que ela se estabilizou ali. Aqui na Bahia, como é que fica a água? Atualmente, você abre a torneira, a água está até morninha, 30 graus de meio-dia. Tudo de acordo. Isso é a estabilização do elemento na condição em que ela se encontra naquele lugar. Por isso mesmo, um de seus caracteres distintivos em geologia é a ausência de qualquer vestígio de vida vegetal ou animal. Nenhum vegetal ou animal ia conseguir viver nesse caos e naquela temperatura, não é isso? Impossível se torna assinar duração determinada a esse período, do mesmo modo que aos que se lhe seguiram. Quer dizer, difícil dizer a duração desses períodos. A ciência descobriu muita coisa, mas a duração, difícil de se determinar. Deve ficar aí no campo das hipóteses. Mas, dado o tempo que se faz mister para que uma bala de determinado volume, aquecida até o branco, se resfrie na superfície, ao ponto de permitir que uma gota de água possa sobre ela permanecer em estado líquido, calculou-se que, se essa bala tivesse o tamanho da Terra, necessários seriam mais de 1 milhão de anos. Vamos entender quando ele fala sobre essa bala. Ele está falando que no original francês foi usado o termo bolet, projétil esférico de metal, munição de canhões. Então era aquela bola de ferro de canhões. Eles fizeram um teste
com aquela bola para se calcular isso. Isso no século XIX, né? Não sei se atualmente. Não, isso aqui já é uma nota atual, é a nota do editor. Não foi nota de Kardec, é nota do editor. Então ficou assim o teste para se chegar a esse 1 milhão de anos. Então tá, minha gente, terminamos esse subtítulo e vamos no próximo pegar o período de transição. Vamos estudar, mesmo que seja uma coisa que parece não tão importante para alguns e parece até às vezes maçante para outros, mas que isso vai formar em nossa mente a ideia científica da formação da Terra e quebrar aquelas metáforas, aqueles contos, né, que a formação da Terra foi feita por milagre, por sopro milagroso. Não. Nós acreditamos sim nessa inteligência superior, chamada de Deus, essa inteligência e amor e justiça superior que coordena todo o universo, formou sim os mundos, os astros e o planeta Terra, mas através de suas leis e de suas forças, dessa forma, deixando que as leis atuem e as forças atuem formando tudo, como agem até hoje aqui na Terra. Tá bom, gente? Um abraço, Jesus abençoe a todos e abençoe nossos lares, nossas famílias. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.